Então, para quem ainda não conhece o professor Marcelo, ele fez graduação em astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado aqui pelo Observatório Nacional e alguns pós-docs no Observatório do Valongo, no Royal Observatório da Bélgica e no Observatório Côte d'Azur, eu não sei como é que pronuncia. E é professor, pesquisador aqui do OAN desde 2013, trabalhando na área de astrofísica estelar. Obrigado pelo seminário de hoje. Obrigado, Camila, pelo convite. Boa tarde a todos. Então, nesse seminário de hoje, eu vou apresentar para vocês um projeto que se iniciou agora em janeiro de 2019 e é um projeto que envolve o estudo, então, de estrelas de alta massa, que é uma área que eu trabalho desde a época do meu mestrado, né, e dou continuidade desde então. Esse título que eu coloquei, né, essa poesia de estrelas de alta massa, é uma brincadeira com o acrônimo, né, do projeto, né, que é POEMS, que vocês vão ver depois, que significa Physics of Extreme Massive Stars, tá? E na realidade também tem um pouco de sentido com o sentimento que a gente tem com relação às estrelas de alta massa, né? Que esses objetos, eu espero que no final do seminário vocês concordem comigo que esses objetos eles são extremamente interessantes, eles têm uma importância muito grande para a evolução do universo, né? Então, se a gente imaginar uma poesia, né, essas estrelas certamente elas escrevem alguns dos versos mais bonitos, tá? Então, aproveitando a deixa da poesia. Ok, mas então para começar, eu vou falar um pouquinho para vocês o que são as estrelas de alta massa, né? Qual a importância, o que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre esses objetos, tá? Então, primeiramente, as estrelas de alta massa são todas as estrelas com massa maior do que 8 massas solares, tá? São objetos extremamente luminosos, tem uma luminosidade que vai de 10 a 4 a 10 a 7 luminosidades solares. São objetos que, ao contrário do que a gente pensa, nem sempre são tão quentes assim. Dependendo da fase evolutiva onde elas se encontram, a gente pode ter objetos com temperatura efetiva de até 3.500 graus. Mas, em compensação, durante a sequência principal e durante certas fases de evolução delas, chegam até temperatura de 50.000, 100.000 graus. Tá? Então, dentro das estrelas de alta massa, a gente tem objetos que vão desde o tipo O até o tipo F ou até mesmo mais tardios. Tá? São objetos extremamente raros. Se a gente considerar a função de massa inicial de Salpeter, a gente teria que, provavelmente, teria uma estrela de alta massa para cada 10 milhões de estrelas de baixa massa e massa intermediária, tá? E esses objetos, em geral, eles estão localizados no quê? No disco fino da galáxia. E eles servem para mapear os braços espirais, porque eles estão associados, em geral, a regiões de formação estelar, tá? Eles se encontram também na parte superior do diagrama HR. Se você quiser encontrar uma estrela de alta massa, você vai ter que ir lá na parte superior do diagrama HR que você vai encontrá-la. Aqui tem alguns exemplos de estrelas de alta massa que depois, ao longo do seminário, eu vou falar para vocês. Tem as supergigantes vermelhas, as hipergigantes amarelas, LBVs, as Blue Supergiant, né, as supergigantes azuis, as supergigantes Becochetier e as Wolf-Rayet. Vocês veem que eles se localizam aqui na região. Uma parte delas está aqui na região das estrelas quentes e aqui você tem estrelas que são relativamente frias. Você vê aqui a temperatura média das supergigantes vermelhas chega em torno de 3.500 graus. Tá? Mas o mais importante disso tudo, todas elas estão numa região de alta luminosidade. Tá? Muito bem. Agora, apesar da raridade desses objetos, eles são extremamente importantes para a evolução das suas galáxias hospedeiras. Tá? Isso porque a radiação deles é bastante intensa, tá? Em geral radiação na faixa do ultravioleta, tá? E é responsável por grande parte da energia emitida por suas galáxias hospedeiras, certo? Além disso, essa radiação ela serve para moldar o meio circunstelar ao redor dessas estrelas, porque devido à grande radiação, elas ionizam o gás à sua volta e formam grandes regiões H2. Além disso, essas estrelas, durante toda a vida delas, desde a sequência principal até o final delas, quando explodem supernovas, elas têm grandes e fortes ventos, tá? E esses ventos depositam uma grande quantidade de momento e energia no seu meio circunstelar, no meio interestelar ali ao redor delas. Além disso,
se essas estrelas, em geral, elas são formadas não só, como é que se diz, elas não são formadas isoladamente, elas são formadas em geral em aglomerados de estrelas de alta massa. Isso em que? Em nuvens gigantes moleculares. Então o que acontece? Devido à radiação e ao vento combinado desses múltiplos objetos, essa radiação ela começa a acionar processos de formação estelar em outras regiões dessa nuvem gigante. Ou, em alguns casos, essa radiação serve para ejetar matéria para fora dessas nuvens gigantes, destruindo essas nuvens gigantes e, ao mesmo tempo, parando o processo de formação estelar. Então, quando você tem uma estrela de alta massa, ela pode tanto acionar o processo de formação estelar, como ela pode parar o processo de formação estelar numa nuvem gigante. Além disso, e talvez o mais importante nessa brincadeira toda, é que através desses ventos e até mesmo de erupções que ocorrem nessas estrelas, elas depositam no meio interestelar uma grande quantidade de material processado nos seus interiores. Tá? Essas estrelas são as fontes principais de quê? De carbono, nitrogênio, oxigênio e elementos pesados no meio interestelar. Tá? Então, simplesmente, graças às estrelas de alta massa, que é possível formar planetas e até mesmo formar a vida. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, e muitas vezes as pessoas não sabem, ou até mesmo esquecem, né, em caso de astrônomos, é que só existe o planeta Terra, só existe a vida na Terra, porque gerações anteriores de estrelas de alta massa enriqueceram a nuvem que formou o Sol e o Sistema Solar. Então, graças às estrelas de alta massa é que nós estamos aqui. Tá? Muito bem. Agora, apesar dessa importância toda, ainda existe uma gama de perguntas que são mal respondidas ou até mesmo não respondidas, que a gente não tem ideia da resposta. Aqui eu vou citar algumas delas. Tá? A primeira delas é: como essas estrelas são formadas? A gente ainda não sabe bem como essas estrelas são formadas. Existem dois processos que as pessoas acreditam que ocorram com essas estrelas, mas a gente não sabe qual deles é que atua realmente, ou se são os dois que atuam. Um é que essas estrelas seriam formadas assim como as estrelas de baixa massa e massa intermediária, através da criação de matéria, e você forma uma protoestrela. Mas tem gente que diz que não é possível formar estrelas dessa quantidade de massa por esse processo, porque simplesmente depois de um certo período, essa protoestrela esquenta, começa a emitir radiação e para a criação de matéria. Então você não vai conseguir formar uma estrela de alta massa assim. Então tem gente que defende que na realidade essas estrelas, por serem formadas em aglomerados de protoestrelas que estão se formando ao mesmo tempo, essas protoestrelas começam a colidir, se fundindo e formando um objeto maior. Tá? Então essa é a primeira dúvida que a gente tem. A segunda dúvida, e talvez a mais importante de todas, é como essas estrelas evoluem. Na prática, a gente não sabe bem qual é o caminho trilhado para essas estrelas. A gente sabe que elas entram na sequência principal e terminam numa explosão de supernova. O meio do caminho ainda é muito incerto. Os modelos evolutivos ainda não explicam bem esse meio do caminho, quais são as fases que elas trilham. Tá? Além disso, por que esses modelos evolutivos não explicam bem isso? Porque a gente também não compreende bem a física que está ocorrendo no interior dessas estrelas. Tem várias coisas que a gente não entende bem ainda, como é que funciona o core convectivo com o overshooting, a gente não sabe como é que é a difusão química ali no interior das estrelas de alta massa, a gente não sabe como é que funciona a rotação diferencial, o transporte de momento angular, a gente não entende bem como é que isso funciona dentro das estrelas de alta massa. Sendo assim, o que acontece? A gente tem trilhas evolutivas, mas muitas delas não incluem várias fases que a gente observa. Então ainda tem um caminho muito incerto para entender como é que essas estrelas evoluem. Além disso, a gente também não conhece exatamente qual é a taxa de perda de massa, a quantidade de erupções que ocorrem em cada uma dessas faixas. Certo? A gente não entende também muito bem o papel das pulsações, o papel da alta rotação e até mesmo o papel de binaridade, qual a fração de binárias que a gente tem em estrelas de alta massa. Isso é uma coisa que ainda precisa ser respondida. Tá? Por outro lado, a gente também não sabe como é originado e qual o papel exato dos campos magnéticos nessas estrelas. Recentemente tem sido descoberta a presença de campos magnéticos intensos em algumas estrelas de alta massa. Como é que ele atua? Como é que ele surge? A gente não sabe. Ok? Um outro detalhe que é muito importante é esse aqui. A gente não entende ainda, a gente não consegue entender
o link, a ligação entre fases observadas e fases evolutivas. Isso tudo tem a ver com aquilo que eu falei antes, a questão da trilha evolutiva que a gente não compreende bem. A gente observa determinadas fases de uma estrela de alta massa, tipo de Blue Supergiant, de supergigante vermelha, de supergigante Becochetier, Wolf-Rayet e Yellow Hypergiant, mas a gente não sabe a que estágio evolutivo de verdade aquilo corresponde. A gente está observando, a gente sabe que aquela fase que a gente chama de espectral, a fase observacional que a gente está vendo, mas a gente não sabe a que fase evolutiva exatamente ela está sendo associada. A gente tem ideia que a Wolf-Rayet começa quando a estrela começa a queimar hélio no seu núcleo, mas é sempre assim? Não sabemos. LBV, a estrela ainda está no final da sequência principal ou já saiu? Não sabemos. Tá? Então, para isso tudo, a gente precisa o quê? De modelos evolutivos mais sofisticados que incluam diferentes ingredientes de forma mais variada, como a taxa de perda de massa, a rotação, a metalicidade, campos magnéticos, mas a gente precisa também o quê? Conhecer bem os parâmetros físicos dessas estrelas. Tá? A gente precisa tentar determinar observacionalmente qual é a taxa de perda de massa de uma estrela de alta massa em todas as fases da vida dela. A gente precisa determinar qual a rotação. Por quê? Essas informações vão alimentar os modelos. E aí sim a gente vai poder obter trilhas evolutivas que sejam mais confiáveis e reproduzam a realidade. Tá? Aqui tem um exemplo de algumas trilhas evolutivas que foram publicadas em 2011 para... E se vocês prestarem atenção, vão ver que mesmo nesses modelos tem fases que não são incluídas. Aqui não tem a fase de Becochetier supergigante, não tem a fase de hipergigante amarela, ok? Por quê? Porque esses modelos foram calculados com velocidades de rotação limitadas, metalicidades limitadas, às vezes a gente só inclui a metalicidade da grande nuvem, da pequena nuvem de Magalhães e a metalicidade solar. A gente não tem uma grade de metalicidades para incluir para obter com esses modelos, né? Não tem campo magnético nesses modelos. Então o que acontece nessa brincadeira, se a gente for seguir esses modelos, não dá para ver aqui embaixo, mas eu vou falar para vocês. Por exemplo, aqui tem indicação de que uma supergigante vermelha só vai ocorrer para estrelas com massa entre 10 e 40 massas solares. Já uma fase de LBV vai acontecer para estrelas com massa entre 30 e 90. Já uma supergigante azul ocorreria de 20 até 60 massas solares. Então esses são os melhores modelos que a gente tem, mas a gente precisa aprimorar muito mais. Tá? Então, um consenso que tem mais ou menos na literatura é que as estrelas de alta massa nasceriam através de um desses dois mecanismos que eu falei, evoluiriam aqui na sequência principal, se tornariam uma supergigante azul, depois uma supergigante vermelha, depois se tornaria uma LBV, uma Wolf-Rayet e depois explodiria como uma supernova, virando uma estrela de nêutron ou um buraco negro, e esse material aqui serviria para formar uma nova geração de estrelas, desencadeando novos processos de formação estelar. Mas então esse modelo aqui a gente já sabe que é bem resumido. É bem resumido porque não inclui fases que a gente observa e tem coisas também que não são explicadas por esses modelos. Por exemplo, já se sabe que tem supernovas que explodem diretamente depois da fase de LBV. Como assim? Não passa pela fase de Wolf-Rayet. Por quê? A gente ainda não sabe. Os modelos ainda não explicam. Ok? Enfim. Ok, então pensando nisso, pensando na importância dessas estrelas de alta massa, em todas essas questões que nós precisamos responder para entender a vida desses objetos, um grupo de pesquisadores de diferentes institutos resolveu então criar um projeto em comum para estudar esses caras, que foi então esse projeto POEMS, Physics of Extreme Massive Stars. E o objetivo deles era o quê? O objetivo deles, não, o objetivo nosso, né, é o quê? Criar uma rede de pesquisadores, tanto teóricos quanto observadores, tá? Para a gente tentar investigar os diversos aspectos e as propriedades físicas dessas estrelas de alta massa, tá? Com base numa grande gama de observações e de modelos numéricos. Isso foi feito, tá? E a gente juntou pesquisadores então de 10 institutos, 5 da Europa, tá? Aqui do Observatório de Andrejov da República Tcheca, do Observatório de Tartu na Estônia,
do Royal Observatório da Bélgica, da Universidade de Leeds e da Universidade de Göttingen, na Alemanha. E 4 institutos da América do Sul. O ON, que é o único do Brasil que participa desse projeto, da Universidade de La Plata, da Universidade de Valparaíso e da PUC de Valparaíso, ambas do Chile. E também do Observatório de Baku, no Azerbaijão, tá? Que sendo o representante asiático desse consórcio que foi criado. Tá? E nessa brincadeira a gente tem mais de 50 pesquisadores, incluindo também alguns alunos de doutorado e pós-docs. Ok. Agora eu queria contar um pouquinho da parte burocrática, como é que esse projeto, então, uma vez que a gente decidiu, ok, vamos criar um projeto, e agora? O que aconteceu? Se eu não me engano, em setembro de 2017, a gente viu que foi aberta uma chamada na comunidade europeia para um projeto que se chama Horizon 2020, tá? Que visava, então, fornecer, subsidiar projetos em diferentes áreas da ciência. Então a gente resolveu concorrer para conseguir verba para o nosso projeto Poemas. Então foi escrito um projeto cujo coordenador é a doutora Michaela Kraus, do lado da República Tcheca, e esse projeto foi submetido, tá? Dentro desse projeto aqui, que é o Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange, que é justamente feito para intercâmbio entre diferentes institutos. Basicamente institutos da Europa. Só que aí a gente resolveu então ter um núcleo europeu, mas também incluir institutos de outros continentes. Tá? E nós pedimos algo em torno de 950 mil euros para o nosso projeto. Isso para um projeto de 4 anos, e esse dinheiro é basicamente para pagar visitas de colaboração entre os pesquisadores dos diferentes institutos, tá? E também pagar a organização de escolas, workshop e também para pagar a disseminação desse conhecimento, tornar esse conhecimento público. Tá? E esse dinheiro foi pedido para ser usado por todos os institutos que fazem parte da colaboração. Muito bem, o projeto foi aprovado. Tá? Nós conseguimos então ganhar 920 mil euros para esse projeto. Por que tem essa diferença de 32 mil euros? Porque simplesmente a Comissão Europeia falou, olha, o projeto de vocês é muito bom, vocês podem, todos os institutos podem usar esse dinheiro, menos o ON. Então o ON foi cortado em 32 mil euros. Por que o ON foi cortado? Foi cortado pelo seguinte, porque esse acordo através do Horizon 2020 é voltado para institutos da comunidade europeia e para instituto de países em desenvolvimento que tem um acordo assinado com a comunidade europeia. O Brasil é um dos únicos países que não tem esse acordo assinado e a União Europeia considera como sendo um país desenvolvido. Então o Brasil não precisa de dinheiro porque tem muito dinheiro para participar desse projeto. Ok? Pena que a realidade é outra, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês, só para vocês terem ideia. A Daniela aqui sabe como é que funciona essas coisas, Simone também. Você fazer um projeto desses internacional, às vezes é muito complicado. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o que aconteceu, como é que é a cronologia disso aí, para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Não basta você ter uma boa ideia, um bom projeto, juntar os melhores caras, ter tudo bem delineado. Não basta isso. Você tem que lutar com uma burocracia que irrita até um santo. Então, só para vocês terem uma ideia, o projeto foi anunciado no final de 2017, em outubro de 2017. Então, a gente se reuniu, nós tivemos várias reuniões entre as pessoas de diferentes institutos e resolvemos, ok, vamos escrever o projeto para estudar estrelas de alta massa. Joia. Começamos a redigir o projeto. Ok. Então, em janeiro de 2018, a comunidade europeia anunciou, olha, todo mundo que quiser participar do projeto, todos os institutos têm que se registrar num portal do participante para a comunidade europeia. Então vocês têm que enviar uma série de documentos que depois nós vamos avaliar e vamos dizer se a inscrição foi aceita ou não. Ok, beleza. Então, em janeiro de 2018, eu tive que mandar aqueles documentos todos ali. Primeiro eu tive que dizer quem era a pessoa legalmente responsável pelo Observatório Nacional, que é o nosso diretor. Aí o diretor me nomeou como sendo a pessoa, o representante da instituição perante a comunidade europeia. A gente teve que mandar todos os documentos do diretor para provar que ele realmente era o diretor do ON. A gente teve que mandar a
data de criação do Observatório Nacional de 1827, para dizer que o Observatório Nacional foi criado. A gente teve que mandar vários documentos para confirmar que o Observatório Nacional realmente é uma entidade pública, mas que apesar disso tem um CNPJ, então pode receber dinheiro, né, de alguma forma. E também a gente teve que mandar todos os estatutos do AN, os estatutos do AN, que é publicado no Diário Oficial, para mostrar que o AN realmente é um instituto público voltado para pesquisa e para educação. Tá? Ok, mandei isso tudo, recebi um númerozinho lá. O AN agora tem um número perante a comunidade europeia. Joia. Então, com base nesse número, juntamos com o número de todos os outros institutos, submetemos o projeto em março de 2018. Né, com uma carta de compromisso assinada pelo nosso diretor, dizendo que o AN topava participar do projeto e que durante os 4 anos do projeto iria ajudar no que fosse possível para tanto enviar pesquisadores como receber pesquisadores. Ok, muito bem. Em junho de 2018, 3 meses depois, a gente recebeu a resposta. O projeto foi aprovado. De 100 pontos, a gente conseguiu 95,2. A gente atingiu uma pontuação altíssima. Joia, beleza. Tudo bem? Mais ou menos. Nós tínhamos até setembro, 31 de setembro, para assinar o acordo com a comunidade europeia e receber o dinheiro. Só que para isso, toda a burocracia teria que estar resolvida e todo mundo legalizado, tudo certinho, toda a documentação pedida e enviada, tudo tranquilo. Só que a gente recebe uma mensagem de lá dizendo, olha, todas as inscrições foram aceitas, menos a do AN. Aí, que legal. Aí por que não foi aceita do AN? Porque simplesmente no estatuto do AN está lá escrito que o AN faz parte do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então o AN não era reconhecido como uma entidade independente. Então a gente precisava de uma carta de compromisso assinada pelo Ministro da Ciência e Tecnologia. E a gente tinha que enviar isso até 31 de setembro, porque se não fosse enviado a gente perdia tudo e o projeto estava eliminado. Que legal. Ok. Final de 2018. Final do governo. Transição para o novo governo depois das eleições. Simplesmente o ministro não estava assinando nenhuma carta de compromisso para nada. Ele queria deixar tudo para o novo ministro. Só que a gente precisava da carta até 31 de setembro. Então foi uma loucura, né, conseguir isso, né? E isso só foi conseguido graças à ajuda dessa pessoa aqui, que eu faço questão de citar o nome dela, da Vânia Gomes da Silva, que simplesmente é coordenadora do Ministério de Ciência e Tecnologia para relações bilaterais, e ela é representante do Ministério perante a comunidade europeia. Então nós tivemos uma luta danada para conseguir convencer a comunidade europeia que ela poderia assinar uma carta, porque ela era representante do Ministério perante a comunidade europeia. Nós recebemos uma resposta positiva da comunidade europeia dia 26 de setembro, 5 dias antes. Eu já estava arrancando todos os meus cabelos, desesperado, já tinha mandado e-mail para eles falando, tira o AN do projeto, escreve um projeto novo, pelo amor de Deus, não vai perder o dinheiro. Enfim, ela conseguiu mandar a carta, né? Graças a ela, o pessoal que trabalha com ela, o Erlão e a Caroline, quem ajudou muito também foi a Abdala, a Gisela, o próprio diretor do AN, foram incansáveis, mandando várias cartas para ajudar. Enfim, 5 dias depois, o acordo foi finalmente assinado e ele começou então em janeiro de 2019 e vai até o final de dezembro de 2022. Toda essa loucura vocês não vão receber, você não pode... Não, eu vou chegar nessa parte. Na realidade, o que acontece? A gente não recebe dinheiro oficialmente, né? A comunidade europeia não pode pagar nenhuma passagem para eu ir visitar qualquer um dos institutos, ok? Mas a gente precisa estar dentro do acordo porque a gente vai receber gente de fora e a gente vai enviar mesmo que a gente pague. Então, o que acontece? Quando a gente tem isso, a gente depois, e esse foi o segundo passo, a gente tem que assinar acordos individuais com cada uma das instituições. Ok? E nesse acordo a gente fala, olha, o AN se responsabiliza em receber o fulaninho de tal, e se acontecer algum problema, a gente vai dar todo o apoio para ele, blá, 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 blá. Então precisa que tenha o AN oficializado no acordo para a gente poder fazer isso. E a coisa é um pouco estranha, porque na realidade o AN não recebe nenhum dinheiro para mandar ninguém para fora, mas a gente recebe uma quantiazinha por estar recebendo o cara. Tipo assim, eles dão uma ajuda de custo, ó, esse cara está indo para aí, vai ficar um mês, vai dar trabalho para vocês, vai gastar papel higiênico, vai beber água, não sei o quê, então a gente dá um dinheirinho para vocês.
Enfim, então para tudo isso a gente precisa passar por toda aquela burocracia, né? Então é só para vocês terem uma ideia de como as coisas não são tão fáceis assim, a burocracia é um saco. Mas enfim, e esse dinheirinho, no final das contas, ele faz a diferença porque é graças a ele que a gente pagou a passagem da Déspina para ir para a República Tcheca agora, que eu vou falar depois. Então é um dinheirinho que é pouco, mas que ajuda, é melhor do que nada. Então valeu a pena todo esse sacrifício para conseguir isso aí. Tá? Muito bem, agora voltando então para a parte científica, né? Tivemos todo esse trabalho, vamos estudar estrelas de alta massa, mas qual o objetivo qual o nosso objetivo? Qual o objetivo em si do projeto? Tá? Então o foco do projeto vai ser estudar essas fases de transição da evolução de estrelas de alta massa, tá? A gente então vai tentar obter o primeiro conjunto de parâmetros físicos que sejam obtidos por uma amostra estatística significante de estrelas de alta massa. Nós pretendemos então aprimorar e criar novos códigos numéricos que permitam obter parâmetros físicos das estrelas de alta massa e do vento dessas estrelas. E também o objetivo final é tentar dizer, olha, o que está vendo aí? Está ficando mais escuro, a impressão minha. Qual é a contribuição dessas estrelas para o total de massa que é ejetado no meio interestelar, ok? Das galáxias hospedeiras. Esse é o objetivo final que a gente pretende ter. Mas para a gente chegar nesse objetivo principal, a gente precisa seguir alguns objetivos específicos, que são esses aqui. Primeiro, é aumentar o nosso conhecimento sobre as características dos ventos estelares, obtendo o quê? As taxas de perda de massa durante as diferentes fases da vida das estrelas de alta massa. Tá? O segundo objetivo específico é determinar o papel da pulsação nessas estrelas, porque cada vez mais tem sido descoberto que essas estrelas pulsam. Então a gente quer entender se essa pulsação é responsável por essa ejeção de matéria. Ok? Se essas pulsações são responsáveis pelas erupções que algumas dessas estrelas sofrem. Tá? A segunda coisa, e até ligado ao trabalho que a Déspina vai fazer na República Tcheca, é tentar entender a química e a estrutura física desse material ejetado, que em geral formam discos ou anéis ao redor dessas estrelas. Tá? Um outro ponto é tentar entender a interação dos ventos dessas estrelas com o meio interestelar, porque em geral são formadas bolhas, que são chamadas de astrosferas, né? Astrosferas, enfim, a tradução portuguesa é horrível, mas é mais ou menos isso. Tá? Também entender o papel da binaridade na origem desses objetos. As estrelas de alta massa, qual a porcentagem delas é que é binária? E qual o efeito da companheira na evolução dessas estrelas? A gente precisa entender isso. Tá? E por fim, entender qual o link entre as fases observadas e as fases evolutivas. E para fazer isso, a gente vai adotar uma determinada metodologia. A primeira, então, é o desenvolvimento e o aprimoramento de códigos numéricos, tá? Que foram criados e escritos pelo nosso grupo, ou que o nosso grupo tem acesso, certo? Que vai tentar tornar possível descrever a química e a dinâmica da evolução dessas estrelas. Então, para isso, já tem alguns códigos que o grupo utiliza, tipo códigos hidrodinâmicos, como o IDWIND e o Zeus 3D, e também códigos de transferência radioativa, como o Metuj, o HDUS, o FastWind, o CMFGen, o Win3D. Além disso, nós temos códigos mais particulares, como códigos que tratam do método BCD, que estuda a descontinuidade de Balmer e permite determinar os parâmetros físicos de uma estrela, independente da extinção interestelar que ela tem e circunestelar. Códigos que reproduzem o perfil de linhas de Balmer e também linhas proibidas, e também códigos que reproduzem emissão molecular e de poeira, que está aqui embaixo. Tá? Além disso, a gente pretende o quê? Organizar campanhas de observação em conjunto. Para isso, utilizando os grandes observatórios internacionais que a gente tem acesso, tipo o ESO, Gemini, SOAR, mas também utilizando os observatórios nacionais de cada um dos institutos, ou que cada um dos institutos tem acesso. Então, para isso, a gente tem aqui o telescópio de 2 metros de Andreev, a gente tem o 2.5 lá em Casléu, tem aqui o de 1,5 em Tartu, tem o APD que vocês vão ver depois. É muito importante, vai ser muito útil para o nosso trabalho, apesar das pessoas não acreditarem. E também vamos ter acesso, como eu falei, a todos os instrumentos do ESO, graças à participação do Chile e também dos institutos europeus no consórcio. Tá? A terceira parte, então, da nossa metodologia vai ser, então, confrontar os resultados dos nossos modelos teóricos com as observações,
certo? E para isso, ter acesso também a clusters de alta performance. Isso, por exemplo, nós temos um cluster que a gente vai ter acesso na Bélgica, que é o Space Pole, a gente vai ter acesso a um supercomputador na Alemanha e também um cluster no Chile. Além do cluster aqui, que é muito útil também para o nosso trabalho, que é o cluster da geofísica aqui. E eu espero que em breve o cluster da astronomia volte a trabalhar. Todos esses clusters vão ser muito úteis para a gente. Tá? Além disso, a metodologia do trabalho vai consistir então também nessas visitas de colaboração entre os membros dos diferentes institutos. Tá? Aqui no AN a gente já teve uma primeira visita, que foi do Tonis, que ele veio aqui e ficou um mês aqui, de maio a junho. Tá? E ele veio justamente para discutir a possibilidade de utilização do data center do JPES para o projeto POEMS e também aprender um pouco mais sobre a interferometria Speckle, que a gente já conhece e utiliza para os nossos trabalhos. Tá? A gente tem algumas outras visitas agendadas aí entre 2020 e 2022, que nós vamos receber pesquisadores de outros institutos. Aqui está uma fotinha do Tonis, que provavelmente vocês viram ele no corredor durante um mês aí. E aqui é o Carlos, que veio lá do México para trabalhar com a gente em interferometria Speckle, e foi pós-doc aqui do AN durante 4 anos. E a gente pretende também mandar gente do AN para fora, se a gente tiver dinheiro, né? Então a primeira viagem já está agendada agora para setembro, que vai ser a Despina, que vai lá para o Observatório de Andrejov, na República Tcheca, e vai ficar um mês lá para trabalhar justamente no desenvolvimento desse código químico que vai estudar os discos de estrelas B Cochetier supergigantes. Tá? A gente tem previsão de outras viagens aqui, minha e da Despina, tanto agora no final do ano para La Plata e ano que vem para Andrejov. E, se tivermos dinheiro, vamos ter outras viagens aí de 2020 a 2022 para os outros institutos. Além disso, o projeto prevê a organização de 2 escolas. Tá? Uma vai ser agora em La Plata, por isso que eu e ela nós pretendemos ir em novembro para lá, tá? Que vai ser uma escola voltada para pulsações estelares. Deixa eu ver se a internet vai abrir aqui. E a página dela é essa, as inscrições são até o dia 15 de julho. Está bem em cima, mas ainda dá tempo para quem quiser ir. Tá? Depois nós vamos ter uma outra escola sobre eventos estelares em Andrejov, que vai ser em 2020. E depois em 2022 a gente pretende ter um workshop que vai marcar o final do trabalho dentro do projeto POEMS. Tá? E esse workshop vai ser realizado aonde? Aqui no Rio de Janeiro, onde todos os membros da colaboração vão vir e a gente vai apresentar os trabalhos e o workshop vai ser aberto para toda a comunidade. Quem quiser assistir vai ser possível. Certo? Além disso, a gente pretende o quê? Disseminar toda a informação que for obtida com o projeto. Tá? Para isso, a gente já tem uma página web, onde tem todas as informações do projeto, os objetivos, as viagens que tem aqui. Aqui tem... Vamos ver se vai abrir. Aqui fala um pouquinho de todas as visitas que já foram feitas. Se vocês olharem aqui, vão achar a visita do Tonis, que está aqui. E também as publicações e eventos vão estar todos registrados ali. Além disso, a gente pretende o quê? Ter pelo menos 3 data centers, tá? Um espelho do outro. Um deve ser na República Tcheca, outro em La Plata e provavelmente o terceiro vai ser aqui no AN. A ideia desse data center é colocar todos os dados observados vão ser colocados lá, dados crus e dados reduzidos, e os modelos obtidos, as grades também vão ser colocadas lá, assim como todos os outros resultados. Certo? Esses data centers, né, os dados fornecidos por eles vão estar disponíveis somente para os membros da colaboração durante os 4 anos do projeto, mas depois dos 4 anos do projeto a ideia é que eles fiquem públicos, totalmente públicos para toda a comunidade. Essa é a ideia. Tá? Agora vocês podem perguntar, muito bonito, mas qual a contribuição do AN então para o projeto POEMS? O que a gente vai poder ajudar no meio todos esses institutos que participam? A ideia primeiro é o seguinte, fornecer, ajudar com a nossa experiência que a gente já tem em observações tanto espectroscópicas quanto fotométricas, polarimétricas, especialmente interferométricas. Tá? Vamos trabalhar em conjunto para redigir pedidos de tempo e vamos ser responsáveis pela redução de parte desses dados, análise de parte desses dados. Tá?
E o foco principal do nosso trabalho aqui no AN vai ser o estudo das estrelas B Cochetiae supergigantes e LBVs, apesar que a gente vai poder também estudar as outras estrelas que sejam observadas. Tá? E no caso das B Cochetiae supergigantes e das LBVs, a gente vai buscar o quê? Determinar os parâmetros físicos desses caras, determinar a presença de novas erupções nesses objetos, identificar se existem binárias ou não, e também o quê? Estudar a evolução química desses discos, certo? E a outra contribuição que está aqui embaixo, que não é menos importante, é justamente a criação do data center, que a gente vai poder contribuir. Ok, então só para vocês entenderem um pouquinho mais dessa contribuição do AN, eu vou falar um pouquinho dos resultados que a gente tem obtido com relação às B Cochetiae supergigantes e LBVs, que aí já dá uma ideia do tipo de resultado que a gente pode obter durante esses 4 anos e como a gente vai contribuir melhor para o projeto. Então, antes de mais nada, vale a pena entender rapidamente quem são esses objetos que eu estou falando um tempão, B Cochetiae supergigante e LBV. Alguns de vocês já sabem, mas eu vou repetir para os outros que não conhecem. Então, essas estrelas B Cochetiae, na realidade, são estrelas do tipo B, tá? Só que elas apresentam o que? No seu espectro óptico, intensas linhas de Balmer em emissão e também linhas de metais uma vez ionizados ou neutros em emissão, certo? Sejam linhas proibidas ou permitidas, especialmente do ferro 2 e do oxigênio 1. Além disso, esses caras apresentam um forte excesso no infravermelho devido à presença de poeira ao redor dessas estrelas. Muito bem. Só que se você olhar para essas características, ela não está dizendo nada do objeto intrínseco, ela está relacionada ao quê? Ao meio circunestelar desse objeto, porque essas linhas de emissão, elas vêm de onde? Do meio circunestelar, do gás ao redor dessas estrelas, e não do objeto central. Tá? Então, quando a gente estuda em mais detalhes esses objetos, a gente vê que, na realidade, nós temos ali um grupo bem heterogêneo em termos de estágio evolutivo. Nós temos estrelas pré-sequência principal, que apresentam esse fenômeno B Cochetiae. Nós temos estrelas de baixa massa evoluídas, que já estão saindo da fase de pós-AGB e entrando na fase de nebulosa planetária. Nós temos estrelas simbióticas que apresentam o fenômeno B Cochetiae e nós temos estrelas supergigantes, estrelas de alta massa evoluídas que apresentam o fenômeno B Cochetiae. Então a pergunta que vocês devem fazer, todos nós fazemos, é o seguinte: como é que pode objetos tão diferentes apresentarem características tão similares? A primeira explicação possível foi essa: foi a existência de discos circunstelares ao redor desses caras. E obviamente esse disco, a formação desse disco, deveria ser diferente para cada tipo de estrela que a gente está vendo. Mas o fato é, existiria um disco ao redor dessas estrelas. E esse disco seria o responsável pelo fenômeno B Cochetiae. Devido à densidade, às características físicas dele, ali seriam formadas as linhas proibidas e permitidas em emissão e principalmente a poeira ao redor dessas estrelas. Estudos mais recentes de estrelas B Cochetiae supergigantes têm mostrado que, na realidade, talvez a gente não tenha disco ao redor delas. Na realidade, a gente pode ter anéis de matéria ao redor dessas estrelas. Então, a modelagem das linhas proibidas e também de bandas moleculares e de poeira tem mostrado que parece existir realmente anéis ao redor desses caras. E como esses anéis são formados? Provavelmente indicação de uma perda de massa que não é homogênea ao longo do tempo de vida daquela estrela. São perdas de massas episódicas e cada uma delas formando um determinado anel. Mas isso ainda não está claro. Tem uma discussão bem forte ainda se existem anéis ou se existe um disco contínuo. O fato é que tem um meio circunstelar ali, tem um disco circunstelar ou algo similar a isso. Tá? Agora, no caso das B Cochetiae, o problema maior é que nós temos cerca de 180, não chega a 200 objetos identificados, e bem mais de 50% deles a gente não tem a menor ideia qual é o estágio evolutivo desses caras. Isso por quê? Principalmente para os objetos da galáxia. Isso porque a gente não consegue determinar os parâmetros físicos desses objetos. A gente não tem nem sequer a distância bem definida para eles. Isso mesmo agora depois do Gaia. Então, para a maioria desses objetos, a gente não sabe quem eles são. Então, se torna muito importante a gente tentar estudar em detalhes esses objetos que são chamados de não classificados, para ver se ali no meio tem, de repente, alguma estrela de alta massa, que pode ser útil para o nosso estudo. Isso foi feito na tese do César, né? Que teve um artigo agora que foi recentemente aceito, onde ele analisou o espectro Feros de 12 estrelas não classificadas, tá, com o fenômeno B Cochetiae,
Como resultado, a gente obteve os parâmetros físicos desses caras, a gente determinou a extinção interestelar e circunestelar, a gente determinou o tipo espectral, a temperatura efetiva, conseguimos determinar a geometria e a cinemática do meio circunestelar ao redor dessas estrelas, né? Fizemos uma análise do período, né, da fotométrica, que foi feito pela Despina, e a gente, com isso, utilizando para aqueles que a distância era mais bem determinada, a gente conseguiu determinar a magnitude bolométrica, estimar, né, a magnitude bolométrica, a luminosidade e o raio. Então, a gente, primeira coisa, das 12 estrelas, a gente viu que uma não era Bécot-Chattier, tiramos fora da amostra. Sobraram 11. Dessas 11, a gente descobriu 5 objetos que interessam bastante para o nosso projeto. A gente descobriu uma Bécot-Chattier supergigante, uma que provavelmente é uma Bécot-Chattier supergigante, descobrimos uma B supergigante normal e descobrimos também uma A-Chattier supergigante, que na realidade é uma supergigante, só que não é do tipo espectral B, é do tipo espectral A, ela é mais fria, né? E na realidade é o seu terceiro objeto até hoje identificado, sendo o primeiro na grande nuvem de Magalhães. E a gente obteve também um objeto que é muito interessante, que parece ser um impostor de LBV. O que é LBV? Eu vou falar para vocês logo em seguida. Mas ela aparenta ser uma LBV, só que quando a gente plota no diagrama HR, ela não está aqui, essa aqui são as estrelas galácticas, tá? Então a gente vê aqui supergigantes. Mas quando a gente pega aqui dois objetos da grande nuvem de Magalhães, essa aqui é a A-Chattier supergigante, essa aqui é uma das Bécot-Chattier supergigantes. E essa aqui é impostora de LBV, porque ela parece ser uma LBV, ela tem todas as características da LBV, só que a massa dela é muito baixa. Então, pelos modelos evolutivos, a princípio, ela não poderia ser uma LBV. Mas o quão confiáveis são esses modelos evolutivos? Não sabemos. Tá? Então, ok. Agora falando um pouquinho das LBVs. Tá? A LBV mais conhecida, que vocês já devem ter visto, é Eta Carina, é considerado o protótipo das LBVs, apesar que ela não tem nada de protótipo, ela é uma das LBVs mais complicadas que a gente tem. Tá? Mas o fato é que a fase de LBV ocorre quando as estrelas de alta massa elas evoluem durante a sequência principal de forma normal, perdendo massa de forma normal, e de repente, por algum motivo que a gente ainda não sabe bem, talvez seja devido à alta rotação desses objetos, eles começam a sofrer instabilidades e começam a sofrer um aumento muito grande da perda de massa e começam a ter erupções de matéria. E essas erupções podem ser erupções gigantes, onde a estrela chega a ter uma perda de massa de 10 a menos 3 massas solares por ano. A taxa de perda de massa do Sol é 10 a menos 14. Esses caras chegam a 10 a menos 3. Tá? A luminosidade delas, o aumento de brilho, chega em torno de 3 magnitudes. A estrela se torna 3 magnitudes mais brilhante. Mas também podem ocorrer erupções médias e simplesmente pequenas variações no seu brilho. Tá? O fato é que a estrela, durante a fase de LBV, ela fica oscilando entre uma fase de erupção e uma fase calma. Uma fase de erupção e uma fase calma. Essa fase calma se chama quiescência. Tá? Então, nessa fase, a taxa de perda de massa é baixa e, de repente, por algum motivo, ela, tem uma erupção. E a perda de massa vai lá em cima. Então, se a gente calcular uma perda de massa média, a gente chega em torno de 5 vezes 10 a menos 4 massas solares por ano. Moral da história. Uma LBV normal, em 10 mil anos, que é o tempo de vida dessa fase, chega a perder 5 massas solares durante essa fase. Tá? Ejetada só nessa fase. Ok? Em termos espectral, o espectro da LBV varia muito. Depende se ela está na quiescência ou depende se ela está em erupção. Quando ela está na quiescência, ela aparenta ser mais quente. E ela tem um espectro que parece de uma estrela B normal com linhas de emissão. Quando ela entra em erupção, aquele material ejetado cria uma pseudofotosfera. E a gente não vê mais o objeto central. E aí a gente tem um espectro de uma estrela fria, às vezes do tipo F, do tipo A. Tá? E aí a temperatura cai bastante. Além disso, a gente tem indicações no espectro desses objetos que eles são evoluídos, porque eles têm uma alta abundância de hélio nesse espectro. Tá? Então, um trabalho que foi feito na tese do Júlio, e eu gostaria de mostrar para vocês, foi a detecção de 2 novas erupções em 2 LBVs da nuvem de Magalhães, a R40 e a R110. A gente obteve espectros feros para essas estrelas,
tá? E também fotometria, que veio tanto da literatura como diferentes surveys e do APD, tá? E o Júlio, e a gente aplicou, né, principalmente o Júlio que fez esse trabalho, ele aplicou então calibrações empíricas para os dados fotométricos e espectrais, de forma a obter os parâmetros dessas estrelas LBVs durante as diferentes fases da vida dela. Durante diferentes fases, da vida delas como LBV. Certo? Então o primeiro trabalho foi esse aqui, obter a curva de luz desses objetos, e o que foi notado aqui foi o seguinte: a R40, a partir de 2005, começou a ter um aumento do brilho dela, que continua até aqui, ó, dados de 2017 mais ou menos. Então isso indicou o quê? Esse bicho estava tendo uma erupção. E essa erupção não era uma erupção qualquer, era uma grande erupção, porque a magnitude dela estava aumentando quase 2 magnitudes, certo? Depois, com dados do OPD aqui em 2017, a gente viu que ela começou a retornar, começou a ter uma queda do brilho dela, certo? Então, significa que aquele material foi ejetado durante a erupção e depois esse material começa a se difundir. E você começa a ver a temperatura aumentar novamente, porque você começa a já ter indicações do objeto central novamente. A mesma coisa foi vista para a R110. Vocês veem aqui que ela teve uma erupção aqui histórica em 1991, e depois o brilho dela diminuiu. Quando chegou aqui em 2004, ela começou de novo a aumentar, e em 2012 a gente obteve dados confirmando que ela atingiu, provavelmente, a gente não tem certeza porque tem um gap aqui nos dados, a gente obteve indicações que ela atingiu o máximo da sua erupção e depois decaiu de novo. E a gente obteve dados aqui no APD onde mostram essa queda no brilho novamente da R110. Tá? Isso aqui é como é que se comportou o espectro da R40 nesse período de erupção. Isso aqui é antes da erupção e depois da erupção. O espectro dela mudou completamente de um espectro típico de uma estrela B para uma estrela do tipo F. Tá? Aqui é o espectro de uma estrela F padrão. Vocês comparam. Vejam como é muito similar. A temperatura efetiva nesse momento aí foi calculada como sendo em torno de 5.800 graus. Ela se tornou, junto com a R71, as LBVs com as erupções mais que proporcionaram temperaturas efetivas mais baixas. Elas se tornaram as LBVs mais frias já identificadas, R71 e R40. Tá? E aqui não dá para ver, o tipo espectral dela antes era um tipo espectral que variava entre B9 até A2. Aqui ela chegou a um tipo espectral de F8. Então vocês têm a ideia do poder dessa erupção gigante que ocorreu em R40. Tá? Aqui já é a variação em R110. Vocês veem que o espectro dela está variando, ok? Mas não variou tanto quanto para R40. Então indica que ela teve uma erupção, mas essa erupção não é uma erupção tão forte. Ok? Então o tipo espectral dela variou de B9 até A2. Atualmente ela está com uma A2. Mas a temperatura dela caiu. Caiu de 12.000 para em torno de 8.000 graus. Ok? E o mais legal disso tudo, vamos colocar esses valores e pegar os valores que tem na literatura com relação às erupções anteriores para cada um desses objetos. Então a gente foi lá na literatura, obteve os valores aqui de temperatura e luminosidade para cada uma dessas estrelas em diferentes épocas, e para a R40 vocês veem aqui, olha como é que aumentou a luminosidade dela, ela chegou a ultrapassar o limite de Humphrey-Davison, que é o limite teórico que você tem, que teoricamente nenhuma estrela em equilíbrio deveria passar aquele limite. Ela passou, as LBVs passam, tá? Durante esse momento de erupção. A R110, ela ficou oscilando aqui dentro, em 2016 ela está aqui. Agora, só para vocês terem uma ideia do problema das trilhas evolutivas, a gente resolveu plotar aqui uma trilha evolutiva galáctica e aqui uma trilha evolutiva da Grande Nuvem de Magalhães. E vocês veem o seguinte, as únicas trilhas evolutivas que prevêem a fase de LBV são para estrelas com metalicidade galáctica. Os modelos evolutivos não prevêem a fase de LBV para estrelas com baixa metalicidade, tipo da Grande Nuvem e da Pequena Nuvem de Magalhães. Só que a gente está mostrando que a R40, desculpa, eu falei Grande Nuvem de Magalhães, ela é da Pequena Nuvem. Na realidade, R40, que é da Pequena Nuvem de Magalhães, teve uma erupção. E quando a gente compara aqui com as trilhas evolutivas, vê que no caso das trilhas evolutivas para galáxias, essas estrelas estão dentro da faixa que é esperada para LBVs.
Então isso significa o quê? Os modelos evolutivos para grande e pequena nuvem de Magalhães precisam ser aprimorados e precisam considerar a fase de LBV, porque a gente está observando LBVs nessas galáxias. Ok? Uma outra contribuição que eu julgo importante que a gente vai dar para o projeto POEMS é a utilização da técnica de interferometria para estudar esses objetos. Tá? E isso já foi feito aqui no Observatório Nacional. Aí eu coloquei aqui um trabalho mais antigo, de 2011, onde a gente utilizou o VLTI para estudar uma estrela com o fenômeno Bécquer-Chetier, e a gente obteve dados de interferometria na banda N, que é a banda que está pegando ali a emissão da poeira, e a gente obteve dados interferométricos, que aqui não aparece, mas se chama visibilidade, tá? com bases aqui, que vem tanto do VLTI quanto do Keck, e a gente modelou esses dados, tanto para a banda N quanto para a banda K. Banda H, os dados são bem ruins, e a gente, através dos nossos modelos, a gente comprovou que essa estrela Bécquer-Chetier, ela possui um disco composto por gás e poeira, e a gente conseguiu determinar a inclinação dele e a projeção desse disco no céu. E a gente conseguiu determinar também a contribuição de cada uma dessas componentes para a emissão desse disco, isto é, a contribuição da emissão da poeira e do gás. Tá? Além disso, aqui no Observatório Nacional, a gente começou a utilizar a técnica de interferometria Speckle para observar estrelas de diferentes tipos. Temos utilizado para estrelas BEs normais, temos utilizado para estudar estrelas de alta massa em fase de transição, estrelas que são hospedeiras de exoplanetas, e através da interferometria Speckle a gente consegue determinar se essa estrela pode ser binária ou não. E isso tem sido feito aonde? No APD. A gente conseguiu iniciar a utilização dessa técnica de interferometria Speckle no APD. Isso está acessível para toda a comunidade brasileira. Então teve esse artigo aqui que foi recentemente aceito, onde a gente obtém então esses speckles, tá? Que simplesmente mostram uma imagem da estrela e o efeito da perturbação da atmosfera nessa imagem. Então, se você obtém imagens ultra rápidas dessa estrela, você vai ver que essa estrela vai cair em diferentes posições do seu detetor. Tá? Só que cada um desses speckles, dessas manchinhas, se você tem um sistema binário ali, cada uma dessas manchinhas vai manter o quê? Vai manter a estrutura desse sistema binário, vai manter a orientação e a separação. Então, mesmo tendo essa perturbação da atmosfera, fazendo com que a imagem fique mais larga, mais estreita, mais fraca, mais forte, você consegue recuperar o padrão desse sistema binário através da interferometria Speckle. E para isso a gente aplica a teoria de transformada de Fourier, faz uma autocorrelação, consegue obter as franjas de interferência, e se existe um sistema binário, a gente vai ver na imagem de autocorrelação. Tá? Aqui nesse caso a gente viu a existência de duas companheiras, tá? Essa B e C. Na realidade é difícil a gente consegue ter orientação, mas não consegue saber exatamente qual é o ângulo, onde é que ela está. Então a gente sabe que ela pode estar aqui ou estar aqui, aqui ou aqui. A gente tem essa simetria, mas a gente consegue determinar a existência dessa companheira. Depois, com imagens, quando a gente combina todas as imagens, se a gente tem um bom sinal ruído, aí a gente consegue determinar a orientação precisa. E aí a gente consegue obter a separação dessa companheira e a gente consegue obter também o ângulo de posição dela. Tá? E se a gente tem dados de mais alta qualidade ainda, a gente pode calcular o quê? A diferença de brilho entre cada uma dessas componentes. E aí, por exemplo, se a gente tem uma estrela que anteriormente, essa aqui, tá? Onde ela está? Está aqui. Anteriormente ela era considerada como sendo uma estrela B3, após as imagens da interferometria Speckle, a gente vê que tem uma primária que na realidade é uma B5 e uma secundária que é uma K2. Então você consegue determinar o tipo espectral da primária e da companheira com uma precisão maior que você não sabia antes que ela era uma binária. Ok? Então espero que vocês tenham visto que esse projeto vai ser bastante interessante, quanto é importante estudar essas estrelas e que o ARN vai poder contribuir realmente para esse trabalho. Tá? Então, só relembrando aqui as perspectivas desse projeto POEMS, a gente pretende então obter o primeiro conjunto
de parâmetros físicos com base numa amostra que seja estatisticamente relevante de estrelas de alta massa. A gente pretende aprimorar códigos numéricos que permitam estudar melhor a evolução dessas estrelas e dos seus ventos. A gente pretende disseminar esse conhecimento, especialmente através dessas visitas de colaboração, que vão ser muito importantes para pesquisadores jovens e pós-docs, onde eles vão ter acesso a diferentes técnicas de observação, de análise, de modelagem. Tá? E depois a gente pretende, então, através dos data centers, colocar esse material todo disponível para toda a comunidade astronômica. Tá bom? Espero não ter falado demais. Muito obrigado.